Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Eu sou o Nick, eu faço parte da liderança de jovens e adolescentes aqui da ICF Butantã. Isso aí, gente. Vocês estão quase lá, falta um tempo. Vamos fingir que não aconteceu. Então, eu sou o Nick, eu faço parte da liderança de jovens e adolescentes aqui da ICF. O mínimo de representatividade. E a gente está num momento muito especial da igreja, dentro desse ano de transição, o último ano do deserto, que era o ano 40, entrando para um ano 41, que é o primeiro ano da promessa, e eu comecei a orar falando assim, Deus, o que é a melhor palavra para semear num dia de domingo, num momento como esse? E falando de semear, o Senhor trouxe uma palavra muito especial ao meu coração. E ela é um pouco grande o nome da pregação, então eu vou ler com vocês, que é um pouquinho complexo, mas esse não é o nome da pregação, mas o nome da pregação já vem, que é Plantando na Terra e Não no Seu Quintal, o manual de jardinagem do Reino de Deus. E por que isso aqui é importante? Eu acho que é uma palavra oportuna para um momento como esse, porque é muito comum, principalmente na igreja brasileira, nos últimos talvez 28 anos, a gente tem uma teologia onde a gente terceiriza Deus. E o problema do Brasil, ele é um problema muito mais socioeconômico do que qualquer outra coisa. Então, a questão final sempre acaba sendo dinheiro na pauta e na comunicação. Eu trabalho com comunicação, e se você for fazer algumas pesquisas de pauta jornalística, o que vende mesmo é desastre, baixa no dinheiro, e pessoas ganhando na Mega Sena. De resto, não tem muita coisa que interessa para ler jornal. E pensando nisso, eu falei, cara, talvez a gente tenha que inverter um pouco a nossa lógica e entender que a gente não busca Deus para receber alguma coisa, mas a gente busca Deus para poder dar alguma coisa. E por mais que a gente fale que é melhor dar do que receber, isso não é algo às vezes que está 100% claro na nossa cabeça, porque eu não estou falando de você dar para alguém, mas eu estou falando de você receber de Deus e passar adiante. E por isso eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, versículo 4 até o versículo 5. Filipenses, capítulo 2, versículo 4 até o versículo 5. Se você achou, fala achei, se você não achou, fala misericórdia. Muitas pessoas acharam. O versículo fala o seguinte: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Sabe aquela frase, vai cuidar da sua vida? Então, ela não tem nada de bíblica. Vai cuidar da sua vida é o jargão popular menos bíblico possível. Porque vai cuidar da sua vida não é o que Jesus fez. Porque se Jesus fosse cuidar da sua, nem eu nem você estaríamos aqui, nem eu nem você teríamos sido redimidos pela graça, pelo sacrifício de Jesus, e a gente não teria sido salvo. Então o que Jesus fez foi cuidar da nossa vida. E nesse lugar de redenção, existe um propósito em Deus de você cuidar da vida do outro. O que isso quer dizer? Que o seu problema também é problema da pessoa do seu lado, e o problema da pessoa do seu lado é seu problema. Então, se alguém passa necessidade, você tem tudo a ver com isso. Se alguém está com um problema na família, você tem tudo a ver com isso. Se alguém tem um problema na casa dela, você tem tudo a ver com isso. Tanto que quando a gente olha a palavra, ela fala que se a gente tem a oportunidade de fazer o bem e a gente não faz, a gente peca. E o bem não é só esmola, o bem não é só dar um dinheiro, mas o bem também é ser amparo. O bem também é se colocar disponível. O bem também é colocar a prioridade talvez do jogo de futebol abaixo da prioridade que a pessoa tem na vida dela. Isso serve também para as nossas crises pessoais. Fazer o bem é quando alguém está mal, mesmo que você está naquele dia pistola, você trabalhou, você não quer ver ninguém, você quer tomar água gelada, deitar no sofá, quando você fica naquele momento, você está meio acordado, meio dormindo com o celular na mão, e você passa 3 horas e meia naquele lugar ali, ó, olhando a tela, se te perguntar, você não sabe nada do que você viu, mas você ficou lá, semi-descansando. É mesmo nesse lugar, quando você não quer olhar na cara de ninguém, é você se prontificar para amar essa pessoa. Então, parte do que eu creio que o Senhor quer falar aqui hoje conosco, é que os nossos princípios têm que ser invertidos pelo amor de Jesus, que é um amor sacrificial. Fala sacrificial. Dá para falar melhor, sacrificial.
É disso que eu gosto, gente. Eu sou carente, eu preciso de muita atenção. Quando eu falo que o amor de Jesus é sacrificial, ele estabelece uma prioridade de que o amor que eu tenho que ter pelas pessoas, ele é maior do que o amor que eu tenho que ter pelas minhas próprias coisas. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus deu sua própria vida para que nós estivéssemos aqui. Logo, o que é esperado de Deus para comigo é que eu dê a minha vida para com os outros. E nada menos que isso. E quando eu estou falando disso, é que eu tenho que quebrar um pouco do nosso individualismo e um pouquinho da nossa indiferença para que a gente consiga continuar semeando. E para isso, eu quero passar para a passagem de Josué capítulo 5, no versículo 11. Abre a sua Bíblia em Josué capítulo 5, versículo 11, para a gente contextualizar um pouco mais o momento que a gente está vivendo aqui na igreja. Então a gente está falando do último ano do deserto, a gente está falando do primeiro ano da terra prometida, e exatamente esse momento ele acontece em Josué 4 para Josué 5. Então em Josué capítulo 5, versículo 11, fala achei, se você achou. Se você não achou, fala misericórdia. Tem pouca misericórdia, então tá bom. Do 11 até o 13, é quando tem um momento que ele é chave nesse lugar. É quando existe uma mudança de vida drástica dentro do povo, porque eles param de ter aquilo que eles tiveram nos últimos anos, nas últimas décadas, que é todos os dias eles acordavam e tinha maná no chão, e tinha carninha, franguinho, codorninha, para eles comerem. Então eles não trabalhavam. O povo do deserto, ele era um povo infrutífero. Ele era um povo que era provido. E nesse momento, quando eles atravessam o Rio Jordão, que eles saem do lugar do deserto, e eles pisam na terra prometida, acontece algo. Eu quero ler com você o versículo 11. E outro dia, depois da Páscoa, neste mesmo dia, comeram do fruto da terra, pães ázimos e espigas tostadas. Versículo 12. E cessou o maná no dia seguinte. Depois que comeram do fruto da terra, e os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano comeram dos frutos da terra de Canaã. Para aqui, vem comigo, olha para mim. Nesse momento, eles acabaram de cruzar o Jordão, eles chegam lá e eles vão celebrar a Páscoa. E a Páscoa, que acontece em abril para a gente, dentro do calendário hebraico, ela acontece no primeiro mês. É logo quando o ano vira. Então é tipo ano novo. Está todo mundo ali celebrando, então eles literalmente atravessam para a nova terra, também na virada de ano, e quando eu olho para a palavra primavera, ela tem um contexto de bênção. Toda vez que chegava a primavera, era um momento onde as coisas começavam a dar certo, e davam tão certo, que quando você vai ler em 2 Reis, também diz que era o tempo onde os reis iam à guerra, então era o melhor momento para sair na mão. Se tinha um momento bom para brigar, era naquele momento. E quando eles entram lá, diferente de pegar maná e de pegar as codorninhas, eles comem do fruto da terra. E quando eles comem do fruto da terra, no dia seguinte, não tem mais maná, não tem mais providência. E a partir daquele momento, eles começam a semear. E se você for ler o versículo 13, é um versículo especial, porque Jesus aparece. Só que Jesus aparece como príncipe do Senhor da guerra. E naquele momento Josué se prostra, olha para Jesus e fala assim: meu Senhor, o que queres de mim? E aí você vai ver que nos próximos versículos ele dá instruções de como ele tem que tomar a terra. Então as instruções que Jesus dá é: vai lá em Jericó e faz isso, isso, isso e isso. E para o momento da nossa igreja, que é o ano da promessa, é a quebra, antes da gente falar de guerra, antes da gente falar de conquista, a gente tem que falar de semeadura e colheita. Porque o que quebra o ciclo de dependência do povo que era escravo e não trabalhava e era infrutífero, para o povo agora que é um povo guerreiro e conquistador, é quando antes de conquistar, ele primeiro semeia e colhe. Então quando ele coloca a mão no arado para se alimentar do fruto do seu trabalho, é quando o povo se torna próspero. Amém? Vocês estão comigo? Amém? Com isso, eu quero entrar na parábola do semeador. É uma parábola bem conhecida. Pode passar o próximo. É uma parábola clara e ela está em Mateus capítulo 25. Se você puder abrir Mateus capítulo 25 na sua Bíblia, no seu celular, na Bíblia JFA, patrocinador oficial do nosso culto. Amém?
A gente vai ter a parábola de Mateus 25, eu não vou ler ela inteira, mas eu vou resumir. É a parábola dos talentos. A parábola dos talentos diz o seguinte: tinha um homem que tinha 1 talento, outro que tinha 2 e outro que tinha 10. E cada um desses homens saem para multiplicar. O que tinha 10 dá 20, o que dá 5 dá 10. E o que tinha 1 guarda aquele 1. Só que ele esconde aquele 1. E ele esconde aquele 1 de uma maneira tão escondida que ninguém mais podia achar. Tanto que quando o senhor dele vem cobrar esse talento para ele, ele fala assim: Senhor, eu guardei para você, eu não perdi ele está aqui, toma. E a gente às vezes recebe algo de Deus, e a gente está tão preocupado em manter isso, em guardar isso, que a gente não multiplica. Nick, eu não estou entendendo o que você quer dizer. Eu acho que nos últimos 5 anos eu vi mais pessoas com medo de desviar do que pessoas com o sonho de expandir o reino de Deus. Ai, mas será que eu aguento a faculdade? Ai, mas nossa, esse trabalho é tão difícil. Cara, desculpa, eu preciso rasgar aqui, mas eu tive que ver um adolescente ser colocado um monte de caquinha na cabeça dele, e ele chorar pra mim que ele estava com medo de passar do terceiro pra faculdade, porque o pai e a mãe dele ficavam falando: é um ambiente promíscuo, você vai desviar, perigoso. E aí o cara chega chorando pra mim: mano, eu vou desviar, eu vou estar dançando pagode no bar, bebendo breja, não. Sabe por quê? Porque o pai e a mãe não acreditam nele. E não consegue olhar para ele e falar assim: ó, você vai chegar lá e você vai converter aquela faculdade, vamos lá, filhão, vem comigo. Como é que você vai falar vem comigo se nem o pai lê a Bíblia? Vamos lá, filhão, vamos lá, com quem você está orando? Como é que está sendo a aula? E aí, você já brigou com seu professor de história que está sendo um pouquinho ditador? Vamos lá. Quando ele fala que Jesus não existe, vamos lá. Ó, olha esse livro aqui, ó, isso aqui é um arquivo arqueológico, vem comigo. Briga com ele, com os outros não, porque tem que ser amor. Cara, de verdade, eu fui mais formado no cursinho brigando com um professor de história do que conversando com gente da igreja. Que os caras começavam: Jesus não existe. Eu já, quem não existe é você, porque você está morto para Deus. Quem está vivo para Deus é que existe de verdade. É disso que eu estou falando. Mas a gente tem medo. A gente tem medo do nosso trabalho ser promíscuo demais. A gente tem medo da nossa escola ser promíscua demais. A gente tem medo de frequentar um lugar. Eu não estou pedindo para você ir numa casa de dança do ventre que vende vodka. Não estou pedindo isso. Mas a gente tem medo. E o temor é o princípio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas existe um espaço que falta conquista. E esse homem guarda tanto esse único talento dele. Desculpa, dei um trabalho aí na câmera. Eu não posso ficar baixando muito, eu adoro dar uma baixada. Ele guarda tão bem esse único talento dele, que ele não entrega nada para Jesus. E a dispensação que Deus dá é, para as pessoas que multiplicam, ele fala a frase que eu espero ouvir no final da minha vida, que é: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Mas para aqueles que não multiplicam, ele lê esse versículo de Mateus 29, Mateus 25, 29 e 30, que é: pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que lhe tem será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Existe um lugar para se pensar de o que a gente está fazendo com o nosso cristianismo todos os domingos. Vocês estão comigo? Mesmo? A pergunta principal não é nem se você lembra da pregação da semana passada ou não, mas é aonde a pregação da semana passada te ajudou a falar de Jesus para a pessoa do seu trabalho, da sua família, ou do seu condomínio, ou da sua rua. Às vezes, o que a gente está perdendo é que a gente não está sendo chamado para ficar escondido dentro de uma caixa preta, tentando sobreviver como cristão, mas para bater de frente, porque, como Jesus mesmo disse, a minha guerra não é contra a carne nem sangue, mas é contra os principados e potestades espirituais, amém? Então, se é contra principado e potestade espiritual, eu não estou aqui para falar: ai, por favor, não me pega, que medo. Não, eu estou ali para interceder, eu estou ali para mostrar a glória de Deus, eu estou ali para explicar a realidade de que Jesus é bom e Ele não só está vivo como Ele está vivendo, e não ser simplesmente uma torre, mas ser um farol. Eu quero explicar bem rápido essa diferença. Torre fica
é alta, todo mundo vê, mas na hora que escurece não faz diferença nenhuma. Farol é na hora que ninguém sabe para onde ir, ele continua brilhando, não importa quão escuro esteja, ele está lá. E a gente pode ser um bando de torre, sou uma torre, estou aqui, ó, fiquei, mas está apagado. E a gente vai chegar isso na parte dos solos, onde é muito claro o que Jesus quer dizer com quem é uma torre e com quem é um farol. Jesus não te chamou apenas para permanecer, Jesus também te chamou para brilhar, amém? E é o que eu quero dar andamento, entendendo esse temor, para a gente falar de semente, daquilo que você tem de recurso. E a primeira semente que a gente tem é o nosso tempo. Ela é a semente talvez mais importante, e ela é a semente que mais faz diferença. E quando a gente pensa nos talentos que nos foram dados, tem 3 T's que eu aprendi no lugar que eu trabalho, e eu adoro repeti-los, que fazem basicamente todo tipo de recurso que a gente tem na nossa vida, que é tempo, talento e tesouro. Repete comigo: tempo, talento, tesouro. O que a gente tem para oferecer, o que a gente tem para semear, é isso: tempo, talento e tesouro. E eu quero passar por cada uma dessas sementes, para a gente entender como é que a gente pode administrar um pouquinho melhor os nossos recursos, e o que nós e Deus temos a ver com isso. E quando eu coloco tempo em primeiro lugar, eu sou levado ao versículo de Efésios capítulo 15, versículo 16. Eu quero ler aqui com vocês. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Uma outra versão, ao invés de aproveitando ao máximo, ela vai usar remindo o tempo. E o que é remir o tempo? É uma urgência que tem que existir em nós, de que o nosso tempo é curto e o propósito de Deus é claro, logo não tem tempo para perder. E quando eu começo a entender isso, o que o Senhor está querendo dizer para mim, que sim, a maneira como a gente leva o nosso dia pode ser pecado ou não. Nick, não estou entendendo o que você quer dizer. Eu estou querendo dizer que Jesus é mais do que claro, explicando que a ordem das nossas prioridades define onde está o nosso coração. Putz, mas o trabalho está pesado demais. Dá para ler a Bíblia tanto não. Não, um capítulo é muito. 10 minutos lendo a Bíblia, rapaz, não dá. Não dá. Orar? Não dá para orar não. Muito tempo. A gente pode até achar graça disso, mas cara, se eu pedir para levantar a mão, quem conseguiu ler a Bíblia e orar sem falhar nenhum dia, desde o começo do ano, não sobra 10. Nem eu. Então tipo, o que a gente está fazendo aqui? Porque a gente acabou de cantar nas músicas: Senhor, você é tudo para mim. Jesus, você é a coisa mais importante que eu tenho. Senhor, tudo que tenho, eu te dou. Você é o chão que eu piso. Mas é mesmo? Se tudo que eu tenho eu te dou, então o meu tempo eu também te dou. Mas será que a gente dá o tempo? E o tempo é o único recurso que ele não volta. Porque dinheiro você recupera. Até amizade você recupera. Até você perder uma mão, a gente ora, cresce. Pá! Poxa, eu creio, amém? Tem que ter fé, varão. Vamos junto. Agora tempo não volta. Tempo nunca volta. Tempo, se você gasta. Você pode até tentar viver mais, ser healthy, fitness, comer bem, fazer aquela bicicletinha, tomar um chazinho que nem o Dan, que eu não sei o que tem nesse chá, suspeito. Aqui ó, bicicletinha e chá, pá. Mas o tempo que você perdeu, ele não volta. Você pode tentar ganhar mais, mas o que perdeu, perdeu. E isso tem que dar um pouco de temor. O que a gente está fazendo com o nosso tempo? O que a gente está fazendo com aquilo que a gente tem para melhor semear? Porque a única coisa que é igual em recurso em todo mundo é tempo. Eu tenho as mesmas 24 horas que você. Você tem as mesmas 24 horas do que eu. Agora, o que eu faço com elas é totalmente diferente. O segundo principal recurso é talento.
E talento, ele é importante, porque a gente tem uma visão um pouquinho diferente de talento. E eu queria ler 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Essa palavra administrando, ela é demais. Nick, o que isso quer dizer? Cara, às vezes você é alguém que é bom de finanças, como a minha mãe, que ela é advogada, tem imobiliária, gosta de uma planilha. Não julgo, não é minha praia, eu não sou tão bom nisso quanto ela. Só que se Deus deu esse talento para ela, se Deus deu essa capacidade para ela, está na hora dela semear. E às vezes a gente se limita muito em entender como é que a gente pode usar o nosso talento para Deus. Cara, tem gente que consegue mexer numa madeira e tem um jeito para montar um móvel, dar uma de carpinteiro e dar uma de marceneiro, que é um negócio, é um artista. Cara, aqui nos jovens a gente está toda hora tentando fazer uma coisa. Eu corto a mão toda vez que eu pego um serrote, mas eu continuo pegando. Nos últimos 3 anos, minha mão toda zoada já. Às vezes você é a pessoa, cara, que não precisa estar com o microfone na mão, mas pode estar ali, ó, servindo ao Senhor, fazendo algo que Ele te deu. Durante um tempo, no grupo de jovens, a gente tinha, cara, como é que era mesmo o negócio? Do Oxis de serviço? Qual? Não, a gente tinha um negócio que as pessoas contratavam a gente para trabalhar. Cara, qual o nome disso? Deu um branco. Era alguma coisa de serviço do Oxis. Basicamente, a gente sabia pintar uma parede, sabia fazer uma limpeza, lavar um carro, cortar uma grama, rebocar um tijolinho, pá. Aí você podia contratar a gente, doar para o grupo de jovens e a gente ia lá fazer o ofício para você. Um bando de moleque, mas tentando servir com um pouco que tem. Então, às vezes, a gente se limita demais, cara. Às vezes você sabe desenhar. Isso daqui foi alguém que fez. Foi um designer que fez isso. Ele não é conhecendo quem fez, ele não é uma pessoa que fala, ele não é uma pessoa que vai chegar e vai ficar orando, que nem a Leni, mas eu sei que a Leni não faz um desse. Eu acho, né? Cadê? Olha lá, depois ela vai me cobrar. Hã? Não, eu não vou duvidar não. Daqui a pouco ela vai, olha aqui, deu uma semana eu fiz. Então eu vou ficar na minha. Cada um tem o seu lugar, e às vezes a gente está limitando muito o que você sabe fazer. Cara, às vezes você se formou em educação física, como um menino que chegou. Na hora que eu conheci ele, no Jovens, o cara me formei em educação física, eu falei, glória a Deus, porque os adolescentes aqui parece que vai ter um derrame a cada 3 passos. Bora fazer uns treinos gospel. Só que, ó, pá, Jesus, lê um versículo e agacha. Bota a Bíblia aqui, vai fazendo a flexão lendo, sei lá. Galera tem que ser um pouco mais saudável, não vai dar nem tempo, vai morrer antes, Jesus nem voltou. Serve com isso. Bora fazer o cross-cell. Não é nem o cross-training, faz o treino do céu. Ruim, né? Desculpa. Serve com o que você tem. Cara, às vezes você já teve 3, 4 negócios. Tem um bando de menino aqui, adolescente, jovem, tentando empreender. Achando que sabe alguma coisa. Pelo amor de Deus, ajuda nós. Isso foi honesto. Nada do que o Senhor te deu, nada daquilo que foi gerado na sua vida é inútil, amém? Só que a gente tem que começar a olhar isso com carinho. O que você pode fazer? Cara, às vezes aquilo que Deus te deu como talento, mano, é ter um carro e ser um bom motorista. Dá carona pra galera. Tem gente que precisa, tem gente que não tem dinheiro para pagar um Uber, para pegar uma condução, e precisa estar aqui, e também ouvir a palavra. E nesse lugar a gente leva para o nosso último talento, que é tesouro, recurso, bufunfa, dinheiro. E eu queria ler uma passagem específica sobre tesouro, sobre dinheiro, que fala muito ao meu coração, porque é um tema muito delicado. Toda vez que a gente fala de dinheiro, a galera se incomoda, e eu sei porque o meu pai, a primeira vez que ele foi na igreja, ele sentou na igreja, testemunho dele, ele entrou na igreja, sentou com a mão no bolso, falou, hoje ninguém toca na minha carteira. O cara começou a pregar, ele já ficava pronto para levantar, esperando quando ia falar de dinheiro. Vai falar de dinheiro. Se ele falar de dinheiro, eu vou levantar. Falar de dinheiro, eu vou levantar. E bizarramente, nesse dia que ele veio na igreja, não teve dízimo. Porque o Senhor tocou e não teve dízimo. E o louvor se estendeu demais, a pregação apertou e cancelaram o dízimo. E foi aqui na ICF. E por algum raio de motivo, não teve dízimo. E aí Deus deu na cara dele, né? Porque ele saiu mordido. Ele saiu pronto para levantar. Ele foi só para levantar do culto. Falaram de dinheiro, eu vou embora. E não falaram.
Só que às vezes a gente tem um bloqueio de falar do nosso tesouro, a gente tem um pouco de bloqueio de falar disso. E eu queria ler Provérbios 11, 24 a 25. Abre aí. E eu vou ler aqui. Ao que distribui, mais lhe será acrescentado, e ao que retém, mais do que é justo, é para a sua perda. Aquele que oferta, aquele que dá, mais lhe será acrescentado, mas aquele que retém, mais do que lhe é justo, perderá tudo. Nick, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando a gente está falando de dinheiro, quando a gente está falando de recurso, existe uma necessidade do nosso dinheiro servir a Deus. E a gente entra no modo folha de pagamento com Deus. Sabe o que é o modo folha de pagamento? Tem meu dízimo, bum, dei meu dízimo, bati a meta. Acabou. É isso. Estou bem, Deus. Me dá a bênção. Por favor. E acabou. Só que o que a gente não olha é o que esse recurso se transforma. E como a gente não só tem que bater meta com Deus, mas a gente tem que inverter um pouco a prioridade. C.S. Lewis, que é um autor que eu gosto muito, quando ele fala de esmola, quando ele fala de caridade, ele abre um parênteses excepcional que é: tudo que você vai ofertar, que não é sacrificial, não vem de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Se você dá o que sobrou, e não aquilo que estava no seu plano, isso não é oferta, isso não é sacrifício, isso não é doação, isso é entretenimento. Nick, é entretenimento? Sim, é alívio de culpa. Eu vou dar uma coisa aqui para não me sentir mal. Eu vou dar uma ajudada aqui porque eu já ajudei hoje. Eu já ouvi isso de alguém. Ela fala assim: pô, eu te ajudaria, mas é que eu já ajudei alguém esse mês. Ela deu R$10 para alguém. E eu não estou falando de um adolescente, um jovem, alguém que tem filho, casamento apertado. Estou falando de alguém que tem grana. Só que não era sobre o quanto ele estava dando e por que ele estava dando, é para dar. Não, ofertei. Obviamente veio uma ira santa enquanto eu olhava o indivíduo e falava assim: mano, você está me tirando, né, velho? Porque ele falou com uma cara de pau, falando assim: não, perdão, eu acho super válido, mas é que esse mês eu já ajudei alguém. Só que ele falou como se ele tivesse vendido 2 rins dele e dado um carro para a mãe do cara. Mas ele deu R$10 da carteira. E a carteira dele, naquele dia eu fui comer com ele puxou 100. Eu falei: rapaz, que estranho. Só que o nosso recurso, quando a gente vai continuar lendo em Romanos 12:8, fala do dom de contribuir. Você não precisa abrir, mas ele fala que diferentes dons foram dados a diferentes pessoas, e o dom de contribuir, o dom de repartir, ele está do lado do dom de animar, do dom de pregar, do dom de profetizar. E quando eu comecei a entender isso, eu falei: cara, talvez há tempos nós já deveríamos estar orando para que o Senhor enriqueça pessoas para que elas contribuam com o reino de Deus. Ontem a gente estava durante a live dos ministros, para a galera que faz parte dos ministérios da igreja da liderança, e surgiu uma oportunidade de comprar a Fazenda Conviver. Obrigado, vem comigo. Eu espero essa pregação inteira, entendeu? Se der para manter, eu falei Jesus, valeu, agora estamos começando a aquecer. Surgiu a oportunidade de comprar a Fazenda Conviver, e na hora que eu olhei para aquilo, eu e a Bruna, a gente estava assistindo junto, a Bruna me virou e falou assim: amor, vamos comprar? Aí eu olhei, esperando a piada, né, porque é 1,5 milhão, eu falei: olha, tá. Aí ele falou assim: vamos lá, a gente mora lá, parcela em 1 milhão de vezes, uma hora bate. E eu falei assim: cara, tá bom, eu não tenho recurso, mas será que a gente tem o coração? Será que a gente consegue olhar para isso e falar: pô, por que eu vou comprar um terreno para a igreja? Ou a gente consegue fazer assim: cara, Deus me deu tudo isso, que bom que eu posso comprar um terreno para a igreja. Vocês estão comigo? Se você falou amém agora, irmão, na hora que alguém te pedir um salgado, não é porque é 1 milhão e 10 reais que você tem que fazer diferença, vem com o tio, não faz isso não. Não, 1 milhão é muito, isso aí, tem que dar mesmo. Aí os 10 reais que a gente tem no bolso, não, 10 é pouco, preciso, não dá não. Recurso é recurso e tem que ser semeado. E continuando nisso, passando das sementes, a gente vai para os solos. E eu queria que você pudesse abrir em Mateus capítulo 13, que é a parábola do semeador.
A parábola do semeador fala dos solos e os diferentes solos nos quais nós podemos plantar. Em Mateus capítulo 13, você acompanhando comigo, no versículo 4, Jesus começa a explicar o que acontece com o semeador que vai passando e semeando. Vocês estão comigo? Vocês estão aí mesmo? Sim ou não? Então tá bom, é só um check-up. Então ele começa falando que as primeiras sementes, elas caem no caminho. E ele diz assim: e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-a. E quando você vai ver a explicação futura, ele fala que essas sementes que caíram no caminho são palavras de Deus, é o evangelho do Senhor que chegou a essas pessoas, elas receberam, mas não entenderam, e o inimigo as roubou. E enquanto eu estava montando a pregação, a Bru me contou, a Bruna é minha noiva, dá um tchauzinho. Se quiser ofertar na minha vida também, eu vou casar, então, sementes, amém, uau. Até me empolguei aqui com a oportunidade. Quando a gente está falando de solo e de caminho, ela chegou e falou assim: cara, isso é muito a minha história. Porque a Bru, antes mesmo de conhecer, quando ela tinha uns 14 anos, ela foi num acampamento cristão, e ela levantou a mão para aceitar Jesus, só que ela não levantou a mão para aceitar Jesus, ela foi cercada de pessoas que começaram a orar por ela, e enquanto oravam por ela, ela começou a sentir um negócio sobrenatural, que ela não sabia explicar, e hoje ela sabe que é o Espírito Santo de Deus, mas ela começou a sentir algo, e ela falou assim: meu Deus, isso aqui é real, tem alguma coisa acontecendo, e ela tomou a iniciativa, levantou a mão, e tomou um compromisso de decisão. Só que depois que acabou o acampamento, ela voltou para casa, e tudo voltou ao normal. E as festas voltaram ao normal, as coisas voltaram ao normal, e nada mudou, porque a semente caiu sem entendimento, e o diabo roubou. Só que, Nick, o que isso quer dizer? Muitas vezes, a gente está plantando em solo sem entendimento, e a gente está deixando o inimigo roubar a gente, e é comumente você ser roubado. Nick, o que é ser roubado? Você está investindo tempo, e você está investindo tudo que você pode, o seu talento, para melhorar o relacionamento que você tem com seu filho, para melhorar o relacionamento que você tem com seu pai, e o Senhor começa a abençoar isso, algo sobrenatural começa a acontecer, e você está lá, semeando. Só que na primeira oportunidade, o diabo vai começar a cutucar, para gerar espírito de intriga, para gerar espírito de briga, e sabe o que você começa a fazer? Você entra num ciclo de briga, de quebrar o pau, de sair todo mundo na mão, e tudo aquilo que você semeou e construiu, o diabo fez, pegou, tem mais nada. Aí sabe o que você faz? Começa do zero, vai lá, volta o cão arrependido, como diria Chaves, começa a semear. Aí sabe o que acontece? De novo, o inimigo começa a plantar intriga, ele começa a plantar intriga, ele começa a plantar discórdia, você perde a linha, a pessoa perde a linha, o diabo rouba. Nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, é muito comum cair semente boa, mas antes dela começar a afundar, a gente já perdeu porque ela está sendo roubada. E o que é o caminho? Não é a semente que se perdeu, não é a semente que se cresceu, é a semente que se roubou. O segundo tipo de solo é o solo pedregoso. Fala, pedregoso. O solo pedregoso está em Mateus capítulo 13, versículos 5 e 6, que eu vou ler aqui. É outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Quando você vai ver a explicação de Jesus sobre isso, ele fala que essas são as pessoas que se animam com o evangelho, que se animam com Jesus, mas não têm raízes profundas em si mesmo e se escandalizam com a palavra. Sabe o que é se escandalizar com a palavra? É quando você está no trabalho, e Deus está prosperando para você ser promovido, aí vem o seu chefe e fala assim: a gente vai ter que dar um jeitinho, e o Espírito Santo grita dentro de você: não! Você espera que ele não grite assim, ele grita dentro de você e fala: não faz isso, isso não é certo, isso não é certo, só que você fala: cara, essa promoção está chegando, está aqui ó, vem, está aqui ó, na mão. E sabe o que você faz? Você pega a palavra, joga ela fora, e faz o que tem que ser feito. Não. Se escandaliza por causa da palavra. A gente tropeça no próprio pé, e a gente mesmo quebra a bênção. Na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vida como geral. E é muito, mas muito comum
a gente abandonar. Porque a semente no solo pedregoso é o que você colheu, o que você abandona. Que é um exemplo que eu cansei de ver. Eu estou há 13 anos participando quase de ministério de louvor de alguma forma. Eu estou há 13 anos vendo gente que tem algo de Deus, que tem maior potencial, mas no meio do caminho a pessoa para e fala, mano, não é para mim não, e vaza. Ela chega ali e fala assim, cara, essa pessoa vai prosperar, daqui a 5 anos essa pessoa vai estar aqui ministrando. Pergunta depois para o Zira, para o Dani, para o Fabiano, quanta gente já não participou do louvor, que olhava e falava assim, cara, essa pessoa carrega algo de Deus. Uau! 1 ano depois, cadê ela? Porque ela abandonou. Ela investiu tempo, ela investiu talento, ela investiu o tesouro dela, mas ela pegou e jogou. E quando eu olho isso, eu sou levado ao terceiro solo e o mais perigoso, que está em Mateus capítulo 13, no versículo 7, que é o solo espinhoso. E o solo espinhoso fala o seguinte: e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a palavra diz na explicação que essa pessoa era infrutífera. Sabe o que é a semente em solo espinhoso? É o crente que senta na igreja há 5 anos sem fazer nada. Porque a semente espinhosa, ela é a única das 3 que não vai embora. Porque a primeira é roubada, a segunda é queimada, e a terceira fica, mas ela fica semi-morta, porque ela não consegue crescer. E quando a gente vai ver os motivos, ele aponta que são os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas. Se você for trocar cuidado, você troca por preocupação. Meu, trabalho está pesado. Meu, essa pessoa brigou comigo. Meu, mas nós precisamos fazer dinheiro. Não, isso aqui precisa acontecer. Não, mas eu preciso ir para lá, eu preciso ir para cá, eu preciso fazer isso, eu preciso dar aquilo. E precisa, e Deus vai ficando. Tem algumas pessoas aqui que estão noivas, eu, o Lufê aqui, né? O Lufê é a pessoa mais perto de mim, vai casar, oferta na vida dele também, amém? Amém? Ninguém fala amém, né? Vocês estão rápido. Falou amém, tem que ofertar. A gente vai casar, e cara, posso falar a verdade? Casamento é uma bucha para organizar, ainda mais a gente nessa época, que casamento era mais simples, agora tem que ter vídeo, transmissão, fotografia, o Power Rangers, um carro, 5 dançarinos, uma equipe de forró, é muita coisa. E aí, cara, sabe o que acontece? É muito comum chegar e falar assim, não, eu não posso fazer isso na igreja. Cara, quanta coisa do casamento eu tenho para fazer. E tem! Meu, desculpa, eu sei que tem escala, mas é que eu estou muito cansado do trabalho. Não dá. Meu, não, eu sei que precisa fazer isso, mas cara, é sempre uma desculpa que nós damos para nós mesmos, não para as pessoas. Porque a gente não está enganando ninguém, a gente está se enganando. E a gente vai deixando o espinho crescer. E aí a gente frequenta o culto de domingo, mas a gente só faz isso. E aí a gente se sente o super-herói ainda. Não, eu vou no culto de domingo, faço parte de um pequeno grupo e eu oro. Você está ligado, né, mano? Eu sou crente. Será que é só isso? Porque quando eu olho a Bíblia inteira, depois de Jesus, eu não tenho gente que dedicava uma parte, eu tinha gente que dedicava o todo. E era o todo num nível de ser perseguido politicamente. Porque se você lê a Bíblia depois com esse viés, Jesus é terrorista. Os discípulos são terroristas, eles são perseguidos pelo Estado. O Estado considera eles criminosos. Paulo, quando vai para Filipos, se esconde, porque ele é preso, porque falar de Jesus é crime federal. Não é um bando de gente feliz resolvendo a vida, é um bando de gente sendo ameaçada de morte. Essa é a Bíblia que eu e você lemos. Não tem nada de legal. Só que a gente faz uma casinha. E dentro do solo espinhoso, a gente fica sem fazer nada. A gente senta o bumbum na cadeira e tá bom. Vocês estão comigo? A pergunta mesmo é para quem você podia estar ensinando. A pergunta é com quem você podia estar orando. A pergunta é para quem você podia estar mandando o dia da boa notícia. E além de mandar o dia da boa notícia, por que você não está chamando essa pessoa para tomar um café? Para depois ela ir para a pequena família? Para depois ela começar o sal? Para depois ela começar a frequentar o culto?
Cara, faz a pergunta mais vergonhosa do mundo: quantas pessoas você levou para Jesus no último ano? Se a resposta for 0, está na hora da gente começar a desesperar, velho. Porque a pergunta é: será que a gente não é infrutífero? Será que a gente não está no espinho? Vocês estão comigo? E a última semente, ela cai no último solo, que é a terra boa. E o último solo é onde ele não só é bom, mas ele é próspero. Porque fala assim: e a outra caiu em boa terra, e deu fruto de 1 a 100, outro a 60, e outro a 30. Presta atenção, olha para mim. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquela única semente, ela não cresceu, ela prosperou. E a terra boa, não é a terra que permanece e que fica, é a terra que cresce. A terra boa, não é a terra que dá flor bonita, é a terra que cresce. A terra boa não é que dá flor cheirosa, que dá fruto gostoso, é a terra que cresce. E a semente boa, na terra boa, gera prosperidade. E eu queria que a gente pudesse refletir um pouco. Se você olhasse para os 3 T's, que é tempo, talento e tesouro, na sua vida hoje, onde que você está plantando? Você está plantando em terra boa, porque está dando fruto? Você está plantando em semente espinhosa, porque está crescendo e ficando? Você está queimando a semente no sol, porque a palavra está escandalizando a gente? Ou a gente está sendo roubado? Nick, mas como é que eu sei disso? Se não frutifica, não vem de Deus. Simples. Se não está a semente boa na terra boa, não vai crescer. Se gera frutos, se gera paga de 1 para 100, de 1 para 60, 1 para 30, na medida de Deus, é de Deus. Se não, não é de Deus. Está na hora de pegar nova semente e plantar em nova terra. E por isso eu queria ir na penúltima parte antes da gente orar, que é a prosperidade da promessa contra a providência do deserto. E esse é um parênteses mais especial, na minha opinião, dessa pregação inteira. Porque a diferença do povo que era escravo no Egito e o povo que entra em Canaã para governar, é que um deles era provido e o outro era próspero. Um deles era mantido por Deus no momento de necessidade, e o outro era próspero porque tudo que ele fazia não só dava certo, como multiplicava. E a pergunta principal é: será que a gente quer ser provido por Deus, ou será que a gente quer ser próspero na promessa de Deus? E esse lugar, ele vem de um lugar onde a promessa que residia por cima do povo, está em Deuteronômio 11, 24, que é: todo lugar que pisar a planta do vosso pé. Volta um para mim, por favor, para eu ler Deuteronômio 11, 24, isso. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto e desde o Líbano, desde o rio Eufrates até o mar ocidental, será vossa terra. E o nome disso é promessa. É promessa de Deus, é o centro da vontade de Deus, e no centro da vontade de Deus existe bênção. Então a pergunta principal não é o que você tem que fazer, a pergunta principal é o que Deus quer que você faça. Aonde Deus quer que você coloque o seu tempo, o seu talento e o seu tesouro? Aonde o Senhor te quer? Não é aonde você quer confortável, aonde a gente gosta, mas é onde o Senhor nos quer. E essa pergunta, por mais que dure, é a pergunta mais necessária, que é: aonde o Senhor tem para nós? Então, para quem trabalha aqui na igreja, sabe a dura realidade de que talvez você não ganhe tão bem, talvez você não tenha as oportunidades que você teria, mas é onde Deus quer que a gente esteja, e por isso a gente permanece. A pergunta principal é: aonde o Senhor mandou você colocar a planta dos seus pés? A pergunta principal não é se você já não deveria ter adotado algum adolescente jovem da igreja para prosperar na vida dele. E nisso eu tenho testemunho da minha vida. Há mais ou menos 3 anos atrás, eu senti de Deus que todo ano era para eu pegar alguém e eu colocar essa pessoa do meu lado, para eu poder fazer ela ser meu funcionário. E eu ia pagar um valor de estagiário para ela ser meu discípulo. Eu nem tinha o que dar de trabalho para ela, mas fica aí, anda comigo, vamos dar um rolê, não? Vamos tomar um açaí. E quando eu comecei a fazer isso, eu não sabia porque eu estava fazendo. No 2º ano eu tive a oportunidade de amadurecer mais, e agora foi o 3º ano, e o Pedro andou um ano inteiro comigo. E o meu maior privilégio é ver a transformação de alguém, de poder semear na vida dela. Talvez você não consiga contratar alguém, mas talvez seja o seu momento de abrir a sua casa toda sexta-feira para alguém pisar o pé lá, e você semear.
E quando eu falo semear, não é só dar um tempo e tomar um café. Semeia. Putz, eu queria fazer um curso. Paga o curso da pessoa. Putz, eu queria muito aprender violão. Você sabe violão? Dá aula de graça. Minha família tá uma droga. Você precisa conversar? Vem pra casa. Mano, tô brigando muito com a minha mulher. Vem pra cá, mano. Conversa comigo. Vamos sair, eu te levo pra jantar. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Tá bom, eu pago. E ninguém aqui tem dinheiro sobrando dessa maneira. É por isso que é oferta. É por isso que é doação. É por isso que é semear. Cara, leva alguém para ir no melhor restaurante que você já foi. Ela vai falar, nossa, nunca comi num lugar tão legal. Aí você olha pra cara dela e fala, nem eu. Isso aqui é a primeira vez, mano. Tamo junto, tá da hora, né? Cara, vai no lugar que você quer muito em algum lugar. Legal, leva alguém. Ela também nunca foi. Está na hora da gente sair de um lugar de providência para um lugar de prosperidade, que não é só trabalhar, mas é semear da maneira correta. É entender que prosperar é debaixo da vontade de Deus, escolher o solo bom, na semente boa e crer que o Senhor vai fazer. Toda a história que você vê em Josué da conquista de Israel é um povo que não tinha capacidade, sendo constrangido por Deus a fazer algo impossível. Então, cara, está na hora de talvez você entrar no seu mestrado, na sua pós, no seu MBA, está na hora de você voltar para a faculdade e estudar. Nick, mas eu não tenho tempo, mano, ninguém tem, para de dar desculpa. Está na hora da gente abrir a porteira e começar a semear nos lugares que a gente sempre semeou. E eu creio que hoje é um dia especial, porque talvez o Senhor colocou um sonho no seu coração há muitos anos. E esse sonho está parado aí. E eu queria pedir para passar para o último slide. E a gente vai orar em cima desse versículo. Porque, isso, obrigado. Essa palavra de Josué capítulo 1, versículo 3, é quando Deus, ele reafirma a promessa que ele já tinha feito. E eu creio que hoje é um dia para isso. Talvez hoje é o dia de você mandar mensagem para aquela pessoa que o Senhor está te incomodando há 6 meses e meio, para você falar com ela e chamar ela na sua casa, ou começar a ligar para ela, porque você precisa falar de Jesus para ela e você não fez nada até agora. Ou você mandou aquele zap tipo, e aí, boa, tudo bem? Acabou? Cara, tá na hora às vezes de você pegar, velho, uma amiga sua, mulher, manda flor para ela, com uma carta que o Senhor te colocar no coração. Você é especial, e o seu valor é imensurável para Deus. Só isso. Deixa Deus usar. Às vezes o que você precisa, mano, é passar naquele extra top, pegar a caixa de chocolate Garoto, que dos 10 chocolates, 8 não dá para comer, porque eles envolvem frutas que ninguém sabe de onde veio. Mas você pega aqueles 2, monta um bilhetinho, passa na portaria daquela pessoa, com uma carta de Deus, e escreve, me liga mais tarde. Eu sei lá o que dá para fazer, mas faz. Semeia o amor de Deus, a paz, a justiça, prospera sobre a vida das pessoas. Por muito tempo, eu quero partilhar isso antes de a gente acabar, eu fiz um pacto com Deus, de que eu não ia comprar mais roupa, e toda vez que alguém falasse que uma roupa minha era legal, eu ia dar para a pessoa. Então se você chegasse no final da pregação e falasse assim, caraca mano, que tênis da hora, eu ia puxar o tênis para fora e dar para você. O máximo que eu ia pedir é, mano, dá o seu de volta aí, para eu não voltar a pé e tal, eu tenho um lugar para pisar. Não, a última pregação que eu fiz, eu também dei um tênis, né, já tá indo bem. E eu passei 3 anos sem comprar nenhuma roupa, e eu nunca tive menos de 100 camisetas no meu guarda-roupa, porque eu ganhava roupa de todo lugar. Eu ia numa igreja, os caras falavam assim, pô mano, você quer essa camiseta? Eu, tá bom. Eu ia num lugar, o cara falava assim, mano, eu tô esvaziando meu armário, você quer umas camisetas? Eu, tá bom. Eu passei 3 anos sem comprar roupa, calça, nem cueca, até cueca eu ganhava, não sei como, mas eu ganhava. E eu vi o Senhor prosperando. Aí chegou um momento que eu falei, cara, acho que está na hora de eu sair da providência e entrar na prosperidade. E aí eu comecei a fazer o quê? Toda vez que eu compro roupa, eu compro uma peça a mais para dar para alguém. Eu vou comprar camiseta, eu pego uma a mais. Nem que eu tenha que pegar uma camiseta pior para dar para comprar uma a mais, que eu vou dar.
O problema de você ter muito discípulo e muita amiga é que não dá para comprar uma, você tem que comprar 2, 3, aí vai logo o enxoval. Você dá logo o guarda-roupa para os caras. Mas a pergunta é, não sei quais atos que o Espírito Santo pode te levar essa semana. E eu não sei quais sonhos ele tem que abrir. Mas eu queria que você ficasse de pé agora.